A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Digital, tem a honra de apresentar o webinar Rodas de Tecnologia, evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Spencer Todd Siddle, presidente da Comissão de Direito Digital da UAB São Paulo. Bom dia a todas, bom dia a todos. Obrigado, Marina. Eu imagino, Marina, que deve ser uma espécie de existe uma espécie de uma tensão quando vai falar o meu nome. Mas eu entendo que é bem estranho mesmo. Mas é bom porque cria um jeito da gente iniciar a nosso Rodas. Então, bom dia a todos, obrigado pela presença. Já somos em mais de 40 participantes. Peço a gentileza de que todos que quiserem enviar mensagens no bate-papo, relembrem que é necessário clicar ali no para e selecionar palestrantes e participantes para que todos vejam as mensagens. Caso contrário, só se envia a mensagem para os palestrantes. Palestrantes, que é uma forma forte de falar, né? Palestrantes hoje só temos um, que é o nosso Dr. Leandro Gonzalez, a quem eu já agradeço inicialmente a gentileza de ter aceito o convite. Dr. Leandro, é um privilégio tê-lo conosco. Muito obrigado por ter aceito esse convite. É difícil aceitar esse convite porque a grande graça do Rodas é que o tema é o convidado e o tema não está pré-definido e o Dr. Leandro não recebeu nenhuma pergunta prévia de nenhum de nós. Ele não sabe o que vai ser perguntado e o Rodas acaba sendo um evento em que o convidado é o tema, o convidado é o ponto mais especial. Também agradeço sempre Dr. Guilherme pela organização, pela disponibilidade, pela participação nessa nossa comissão. Eu passei essa semana já, estou numa semana de revolta, pedindo que as pessoas participem mais da nossa comissão, pedindo que as pessoas estejam mais presentes e auxiliem mais a nossa comissão, dado que muitos participam como membros e poucos participam efetivamente. Então, gostaríamos de fazer um evento sobre bancos digitais neste mês ainda, nos dias 24, 25 e 26. Estamos tentando fazer com que esse evento aconteça. Então, se vocês tiverem interesse de estudarem ou de ouvirem algumas questões jurídicas sobre bancos digitais, estamos tentando montar esse evento ainda para este mês. Então, novamente agradeço, doutor Guilherme, pela organização. Agradeço a doutora Valéria por ter aceito ser uma das perguntadoras. Doutora Chiara, por ter também aceito ser uma das perguntadoras. Doutora Chiara, que já esteve comigo muito recentemente num evento do Alumni do Mackenzie. Agradeço muito a presença. Doutor Luiz Carlos Luca, meu coordenador na ESPM do Direito. Querido, competente, sempre presente, sempre participativo. Aliás, todos que aqui estão são sempre muito participativos. Agradeço, obviamente, a Marina pela introdução, Danila, sempre presente também, Fernanda, sempre me ajudando muito. E, finalmente, eu agradeço, e deixei por último, propositalmente, o meu querido amigo de longuíssima data, Dr. Benedito Vilela, que nos conhecemos há apenas 20 anos, desde que estivemos juntos na nossa graduação. Então, eu vou devolver a palavra para o Dr. Guilherme, para que ele conduza as perguntas na ordem que achar mais pertinentes, mas não poderia deixar de fazer uma provocação para o Dr. Leandro. Já pensando nesse nosso evento das questões jurídicas dos bancos digitais, eu gostaria, se possível, de ouvi-lo, isso se o Dr. Guilherme der a palavra para o senhor nesse momento, que ele que é o nosso líder ou condutor aqui do Rodas nesse nosso momento, eu gostaria de ouvir se o doutor eu vi que o doutor trabalha diretamente com o banco, então eu gostaria de saber como o senhor tem visto a venda escancarada de contas de laranja do banco, dos bancos digitais em geral e dos bancos de varejo em geral, e como fazer para evitar estas compras de contas para aplicação de golpes. Devolvo a palavra ao Dr. Guilherme. Eu tenho, na sequência, às 11 horas, mais um evento. Eu vou participar até às 11 horas e depois, na sequência, eu peço licença
para me retirar. Devolvo a palavra ao doutor Guilherme, agradeço novamente a presença de todos e a comissão fica à disposição. Bom dia, Spencer. Muito obrigado. Agradeço também ao Leandro e todos os convidados aqui, a Valéria, a Chiara e ao Luiz Carlos e o Benedito. É um tema, assim, uma pessoa, né? Como nós não temos tema, como o Spencer falou, mas o Leandro vem da área bancária, ele trabalha como gerente no Itaú e ele é um especialista em agilidade em Scrum. Mas, primeiro, Leandro, por favor, apresente-se então e já pode responder a pergunta do Spencer e depois nós vamos batendo um papo e eu vou passando para os outros convidados. Muito obrigado. Meus amigos, bom dia, muito obrigado pelo convite. Agradeço ao AB, agradeço a comissão, Spencer, o Guilherme que conversou comigo, a todos que estão presentes aqui. Como mencionaram na internet, para me bombardearem de perguntas, já que eu sou o tema, então vamos com tranquilidade. Eu sou Leandro Gonzalez, eu sou gestor jurídico, eu criei um tema que se chama Gestão Ágil Jurídica, que é a adoção no jurídico de uma forma de gestão ágil, que traz melhores resultados, maior engajamento, qualidade de vida, e faz bem para a sociedade, para o Poder Judiciário, e especialmente para nós, para os advogados, para a gente conseguir ter altíssima performance sem abrir mão da qualidade de vida. Eu tive um professor que disse que para ter sucesso na advocacia, precisava abrir mão da vida. Eu nunca concordei com ele, mas sou obrigado a dizer que é o que a gente vê em muitos e muitos dos escritórios por aí no dia a dia dos advogados. Então, eu trabalho todos os dias incessantemente para que a gente mude isso, a gente consiga ter uma advocacia, como sempre foi, nobre, instruída, culta, mas que também consiga ter muita qualidade de vida e grandes entregas para si e para toda a sociedade. Respondendo à pergunta do Cido, tem o Ministério Público, né, Cido? Eu acho que... e o Banco Central. A gente tem instituições que foram criadas pela Constituição Federal que precisam trabalhar não só contra alguns assuntos específicos que são da escolha pessoal de uma pessoa ou outra, mas daquilo que é importante para a sociedade como um todo. Tem lei anti-lavagem de dinheiro, lei anti-terrorismo, tem responsabilidade social, pessoal do sócio em caso de consciência ou permissividade em relação a alguns atos. Eu acho os bancos digitais bons para o sistema como um todo, porque a competitividade no capitalismo favorece o cliente, favorece as relações, favorece a sociedade como um todo, e as práticas têm que ser dentro da ética, assim como um escritório de advocacia que pratica algum tipo de mercantilização que vai além daquilo que é permitido dentro do nosso código de ética ou das normas, ou até mesmo das regras do jogo, do espírito da lei, né, do espírito do próprio jogo, de como trabalhar, tem que ser fiscalizado e punido. Eu acho que a competição tem que ser feita dentro de um mínimo padrão de qualidade normativa para a gente ter segurança jurídica. Muitas vezes a gente não tem a cultura de ser bons respeitadores de normas no Brasil. É um dos poucos países em que a lei pega ou não, o que deveria ser algo da gente refletir. E ostensivamente procurar contas para laranjas não deveria ser algo aceito nem em nenhum lugar, muito menos aqui. Então, não sei se eu atendia plenamente a sua pergunta, mas a minha posição é que a gente tem um arcabouço de instituições para poder trabalhar, e inclusive os órgãos que representam os próprios bancos. Vou fazer uma rápida tréplica. Tô Leandro, na verdade, se dependemos do Ministério Público, nenhum crime patrimonial vai ser investigado, né? Mesmo porque parte-se do pressuposto que haja um interesse das vítimas, e o banco acaba sendo uma vítima também, né? E eu pergunto isso porque, recentemente, no Rio de Janeiro, o Banco Bradesco foi condenado porque não tomou nenhum tipo de medida para reprimir a existência de vendas de contas de sócios ou correntistas já falecidos. A gente enxerga com muito cuidado a questão das contas de laranja sendo utilizadas para os delitos de estelionato, especialmente porque, neste momento, o judiciário já entende que os bancos são corresponsáveis. E aí, conhecendo a sua expertise nesta área, a pergunta vinha nesse sentido. Mas agradeço muito sua resposta.
Legal. Bom, agora eu vou passar para os convidados e a Valéria também vai ter um evento após aqui. Então, por favor, Valéria, pode fazer a sua pergunta para o Leandro, fica à vontade. Bem, primeiramente, muito obrigada ao Dr. Spencer por fazer parte da comissão. Eu observei a chamada de atenção dele lá no grupo, achei pertinente, comentei, inclusive, que eu nem não obtive ainda a nomeação, mas isso não, para mim, não faz diferença, eu venho contribuindo na medida do possível também, mas ele conhece, me pede para fazer, Valéria, faz isso, eu estou lá. O Guilherme é a mesma coisa, ele lembra que eu falei, mas Guilherme, eu não conhecia essa dinâmica da roda, né? Que eu sabia que era uma roda, mas achei que tinha um tema. Mas acho que agora mais interessante é o fato do próprio Leandro ser o tema, né? E aí eu comentei com o doutor Guilherme, falei, mas escuta, sobre o que faz falar? Não, é sobre o que ele faz. Então, tudo bem, então vamos lá, vamos estudar o que ele faz, né? Eu achei super legal, porque te agradeço, tá? Eu falei, tive uma resistência de aceitar por conta de não ter um tema, né? Mas eu achei bastante interessante essa dinâmica, né? Eu não conhecia, achei bastante interessante. E eu agradeço, doutor Guilherme, por insistir e pelo convite de estar aqui. Agradeço à comissão, ao doutor Spencer, no seu nome, porque você me fez o convite, né? É sempre uma honra, realmente, estar aqui nesses eventos. Eu gosto muito, gosto de compartilhar, gosto de trazer algo para enriquecer e aprender na comissão aqui do Dr. Spencer, né? Nesse contexto, então, eu realmente estudei o seu personagem, Dr. Leandro, e achei fantástico o seu trabalho, né? E aí, nesse contexto, eu já vou bem direto ao assunto, então, estou acompanhando, pus seu nome no Google, vi o seu LinkedIn, falei, deixa eu pesquisar, eu achei bem fantástico, eu venho realmente escutando bastante essas duas palavras, metodologia ágil, né? E aí eu já vou direto à questão do que você implementa estruturas e práticas com metodologias ágeis na gestão do setor jurídico, e isso me chamou bastante atenção, gostei muito. E aí eu queria ouvir se, no caso, você, nessa sua dinâmica, nesse seu desenvolvimento dessa facilidade, de gestão no setor jurídico, que envolve até as questões do valor à saúde, se você utiliza a metodologia ágil com relação aos tais 12 princípios do Manifesto Ágil, que eu estive dando uma olhada nesse sentido, mas eu gostaria primeiro de ouvir a sua interpretação. Em caso positivo, aí eu já emendo uma segunda questão, que seria, qual seria na sua opinião, para que haja um resultado satisfatório, qual seria dos 12, o fundamental, se é que existe um fundamental, um preliminar, um inicial, para que realmente haja um resultado eficaz da metodologia ágil no setor jurídico. E se for negativa, então melhor. Então, você aprimorou essa metodologia, e aí eu gostaria que você comentasse esse aprimoramento que você tenha feito. Tá? São essas os meus questionamentos, realmente, porque eu vou ficar aqui, eu tenho realmente um compromisso, mas eu quero ouvir realmente a sua resposta inteira, obviamente. Muito obrigada. Virginia, eu que agradeço pela pergunta. Qualquer estrutura ágil, para ser estrutura ágil, ela respeita o Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil é uma reunião de valores e princípios, e por ser uma reunião de valores e princípios, é considerada uma nova cultura, quando reunidos e aplicados na prática. Eles seriam a sustentação do que se chama de práticas, estruturas ou mesmo métodos para algumas pessoas. Eu uso, sim, os 12 valores, os 12 princípios do Manifesto Ágil, adaptados para o direito, é claro, porque eles são direcionados para quem trabalha com tecnologia. O que eu fiz foi uma adaptação da agilidade para o direito. Hoje, os fundadores do Scrum, por exemplo, tentam trazer isso para qualquer tipo de business que exista na prática. No jurídico de Scrum, ainda o único caso que eles reconhecem é o que eu implantei.
ao longo desses anos. Então, você reunindo os 4 valores e os 12 princípios, você teria uma nova forma de pensar o trabalho. Na forma tradicional, a gente usa, sem ter a consciência, muitas vezes, que a gente está usando os valores e os princípios do Taylorismo, que é a divisão funcional e hierárquica do trabalho, uma estrutura baseada em comando e controle, com hierarquia e divisão funcional. Então, respondendo a sua primeira pergunta, sim, eu utilizo. Todos aqueles que trabalham com alguma forma, estrutura, método, seja lá o que for da agilidade, deveriam minimamente interpretar esse manifesto ágil para as suas próprias práticas, lembrando que ele é posterior ao próprio nascimento de muitos dos métodos e práticas utilizados hoje, porque ele reúne em si o ponto em comum de todos aqueles que se dizem praticantes de algo diferente dos modelos tradicionais. Então, ele é muito importante como a base filosófica, ou a base valorativa de todos os que trabalham, como no meu caso, com agilidade. Se eu fosse elencar dos princípios ou dos valores o que eu considero o mais importante, eu elencaria 2 que são diferenciais, que muitas pessoas mencionam, mas poucos praticam. Então, a maioria das empresas coloca o cliente como algo muito importante. Então, a centralidade do cliente. Mas, na prática, não é assim que trabalha. Na prática, trabalha muitas vezes o processo pelo processo, o procedimento pelo procedimento, a rotina pela rotina, ou o acionista, se for uma empresa de capital aberto, e não o cliente. Então, o primeiro princípio do Manifesto Ágil é a centralidade do cliente, e eu considero que quando você trabalha para atender o desejo do seu cliente, para solucionar a dor, achar o job to be done, e realmente solucionar o problema do cliente, você constrói uma estrutura eficaz, que vai trazer benefícios outros para você, que não só agradar o cliente. Então, é uma interpretação que você tem que fazer sistemática do todo. Não adianta você entregar de forma gratuita o seu trabalho para o cliente poder ficar feliz. Tem que ter outros contrapesos para você poder trabalhar, mas com o norte, sendo o cliente, você encontra melhores soluções. Mas eu acresço como um grande diferencial de qualquer um que trabalha com agilidade, além de buscar a centralidade no cliente, o trabalho colaborativo, especialmente para a advocacia, em que a gente é treinado desde criança a trabalhar de forma individual, trabalhar de forma com comando e controle, respeitando a autoridade de alguém, seja do professor, seja do pai, seja do chefe. Depois a gente acaba tendo a musculatura do trabalho colaborativo um pouco afrouxada. A gente fica fraco em termos de trabalho realmente em time, em grupo. Então, eu elencaria a centralidade do cliente e o trabalho colaborativo como diferenciais para aqueles que tentam seguir a agilidade. Foquem naquela pessoa que você quer entregar a solução, e através de um trabalho feito por pessoas trabalhando colaborativamente. Legal, Leandro. Obrigado pela explicação. Nós vamos continuar, eu vou passar para a Natália, então, continuando com as... Natália não, desculpa, Chiara, né? Continuando com as damas, primeiro. E só aqui vou dar um alô aqui, que tem muita gente de fora participando. Já estamos com agora 64 participantes, tem gente do Brasil inteiro, tem gente no Uruguai, em Lisboa, e agradecer a participação de todas, de todo o pessoal que está assistindo aí. Chiara, por favor, então, fica à vontade para fazer a sua pergunta para o Leandro. Maravilha. Bom, primeiro, Guilherme, Spencer, muito obrigada pelo convite, pelo espaço. É sempre uma alegria estar com vocês, conversar um pouquinho, trocar um pouco de ideia. Acho que isso nos ajuda a expandir horizontes, né? A gente fica realmente muito, muito viciado naquela temática do cotidiano, na rotina. Então, acho que o Rodas, principalmente, se destaca nesse sentido, porque a gente vê um pouco de uma atuação diferente, de um formato diferente. E, Leandro, no seu caso, muito admirável, porque a gente tem uma iniciativa consolidada, reconhecida. Acho que isso serve de exemplo não só para o formato que seria o ideal, que eu acho que foi o que você conseguiu na estruturação, tendo sido, inclusive, reconhecida como a primeira voltada para o âmbito jurídico, mas também em termos práticos, de entender, enfim, como aplicar isso à advocacia. E aí, ouvindo um pouquinho a sua resposta à Valéria, um ponto que me surgiu, eu queria ouvir um pouco de você. Você comentou dos 2 principais princípios nesse sentido, olhando para o manifesto, e olhando especificamente para a advocacia. Quais são os desafios diferentes que vocês identificaram entre o contencioso e o consultivo? Porque, naturalmente, acho que, como uma atuação interna, é comum contar com um escritório externo para trabalhar com a demanda contenciosa. Às vezes o consultivo fica interno, atende as áreas clientes.
Então, como vocês absorveram o estudo, imagino que tenham enfrentado caminhos um pouco diferentes, porque naturalmente o contencioso tem uma dinâmica diferente do consultivo. E aí queria ouvir um pouco de você, de quais foram esses desafios e como vocês conseguiram contornar e consolidar essa atuação internamente. E muito obrigada por estar aqui, reforçando o agradecimento anterior. Imagine, eu que agradeço. Na verdade, eu não tive essa diferenciação que você menciona que as empresas tradicionais têm de contencioso e consultivo, porque, na verdade, o meu contencioso ele é um escritório de advocacia dentro da empresa. Então, todo mundo é empregado, só que a gente não terceiriza trabalho. Então, a gente cuida de todos os milhares de processos que a gente tem em São Paulo e Belo Horizonte diretamente. Na diferenciação que eu faço com quem eu trabalho, seja com mentoria, consultoria, de contencioso e consultoria, é que o contencioso tem um stakeholder ou uma parte interessada que ela não respeita ciclo algum de prazo que você se imponha, que é o Poder Judiciário. Ele vai te citar, intimar, determinar que você faça no prazo que é necessário. Então, você precisa de uma estrutura, quando trabalha no contencioso, ainda mais flexível e adaptável para poder lidar com urgências que são prazos próprios. Quando você tem o seu cliente interno, você tem o calor da emoção, o calor do problema ao seu lado. Ele é seu par, muitas vezes, e ele está com um problema jurídico, seja contencioso ou seja da consultoria. O Poder Judiciário está um pouco mais distante, ele é mais frio, porque ele é isento, ele é imparcial, ele está lá, ele não deveria estar te cobrando por nada que não só o prazo. A consultoria teria uma cadência mais favorável para trabalhar, então você conseguiria ter uma forma de planejar o seu trabalho ao longo de alguns ciclos em que todos conseguissem ver que não há necessidade de suplantar priorizações, porque elas são comuns a todos, então você consegue ter um regime de trabalho mais tranquilo, com sprints que são, muito embora curtas, teriam um percentual de completude do que foi previsto a ser feito mais fácil. O contencioso, você precisa de uma ampla adaptabilidade, porque você pode ter cancelamento de atos, você pode ter inclusão de pauta, você pode ter mudança muito repentina. Então, ele traz um valor muito alto para quem trabalha com contencioso, porque ele te permite trabalhar num volume muito alto, com uma personalização do trabalho. Então, você repudia a massificação do trabalho jurídico, mas consegue atender uma ampla gama de clientes, então eu atendo milhares de processos, mas com muita qualidade. Então, você sai do paradoxo entre ou volume ou valor agregado. Você consegue entregar os dois, o que para nós foi inédito, mas foi sustentável. Então, não precisamos contratar ninguém para fazer isso, não precisamos estender a jornada, pelo contrário, eu prego a inexistência de horas extras, então ninguém faz hora extra há 5 anos para a gente conseguir ter qualidade de vida e a gente ter também uma certa limitação temporal para a gente conseguir se desafiar cada vez, fazer o trabalho de uma forma diferente, mas mantendo o número finito de horas. Para quem trabalha com consultoria, eu reputo mais intuitivo, um pouco mais fácil. Qual que é a grande dificuldade para quem trabalha só com cliente interno? Eu também tenho cliente interno, porque os processos eles impactam todas as diretorias. Quem trabalha assessorando o cliente interno, seja fazendo fusão, aquisição, contratos, respostas, análise de justa causa ou não, ele precisa, ao longo do tempo, ir trazendo o cliente para a mesma forma de pensar o trabalho, que é, eu vou trabalhar de uma forma estruturada, eu faço uma priorização de espaço de tempo curto, vou trabalhar focado no que é mais importante. Eu preciso de muita transparência para que todos saibam qual foi a priorização que foi feita, para que não tenha a vitória de quem grita mais alto ou de quem dá a carteirada. Então, quem briga mais no telefone consegue fazer o contrato mais rápido. Isso não é saudável, isso subverte a ordem de importância do empreendimento e você passa a ter vários empreendimentos dentro de um. Então, você perde a noção do que é mais importante para o todo. A agilidade é aplicável para qualquer atividade de trabalhador do conhecimento. Então, para o direito, para qualquer ramo, seja ele consultoria, seja contencioso, qualquer coisa que você aplique, o conhecimento é válida. Aí você só precisa trazer a adaptação para o caso concreto. No meu caso, eu tenho empreendimentos que são de contencioso trabalhista, em que a gente atua diretamente nas demandas, e tem os novos times, que a gente está fazendo uma integração de jurídico
com Legal Operations, em que passa a ser uma área só e reúne-se no mesmo time as pessoas que são de operações e de jurídico para a gente construir as defesas trabalhistas internamente. É uma forma de minimizar ainda mais o impacto do trabalho de terceirizados, para a gente ter as informações mais depuradas, a gente ter a prova mais robusta e conseguir também uma interlocução mais fluida com o Poder Judiciário. As dificuldades são as normais para qualquer um, seja para o contencioso, seja para as demais áreas, que é as pessoas ainda estão acostumadas a estarem ocupadas e não necessariamente entregando valor, as pessoas não sabem de início como trabalhar conjuntamente, ainda tentam separar em atividades individuais, e as empresas em geral, sejam elas jurídicas ou de qualquer ramo, elas têm uma propensão muito forte à funcionalidade, otimizar atividades e não otimizar fluxo. Então, coloca o sujeito para fazer só uma atividade, porque ele fica muito rápido fazendo aquilo, ele fica muito bom fazendo aquilo sequencialmente, ele perde a noção do todo, e muito embora ele esteja otimizado para produzir muito, o todo não está otimizado. Então, muitas e muitas vezes você tem várias pessoas ocupadas o tempo inteiro, produzindo muito, mas o tempo entre a chegada do pedido e a saída da resposta ou solução jurídica é demorada, é tardia, o que traz diversos insabores, especialmente para quem trabalha com consultoria, porque você tem uma fila interminável de pedidos e gente reclamando com você, na sua orelha. Se você trabalhar numa estrutura que faça sentido para a sua empresa, que seja ágil, você consegue reduzir drasticamente de tempo, muitas vezes em 4, 5 vezes frações do que era o tempo, e você consegue dar muita qualidade e velocidade. Com isso, você ganha a confiança e reduz essa quantidade de pressão extra que o próprio trabalho já traz, a pressão do dia a dia, né? Seria dispensável você precisar de alguém causando uma sensação de urgência artificial para forçá-lo a atender minimamente um prazo adequado. Não sei se eu respondi perfeitamente sua pergunta, mas esse é o ponto. Respondeu sim, muito obrigada, Leandro. Excelente. Legal, Leandro. Então, eu vou passar agora, tem o Benedito e o Luiz Carlos, eu vou passar para o Benedito. Fica à vontade, Benedito, por favor. Bom, Leandro, muito legal estar aqui falando contigo, vendo essa tua experiência. Queria só aproveitar rapidamente para agradecer aí ao Guilherme pelo convite e ao Spencer, meu veterano, com quem aprendo muito até hoje, né? Leandro, eu estou vendo muito você falar de Scrum, eu estou muito vendo você falar de Legal Operations, e eu estou vendo uma coisa que é fundamental, é o direito aliado à tecnologia para uma busca de uma maior eficiência, não só jurídica, como também de negócio. Eu acho que com isso a gente consegue desfazer um pouco do mal aqui, fazendo até uma provocação, do corte epistemológico de Kelsen, que nos separou do resto aí das matérias. Mas, nesse sentido, eu gostaria de entender, dentro do que você exerce hoje no Itaú e dentro do que você está trazendo de inovação, como que você enxerga a possibilidade, né, do Brasil e do ambiente jurídico, do ecossistema jurídico brasileiro, de recepcionar aí os conceitos que têm feito muito sucesso fora do Brasil de Alternative Legal Service Providers. Muito obrigado e parabéns aí pela trajetória. Imagina, muito obrigado, agradeço pelo elogio. É inexorável estar envolvido com tecnologia, né? Então, todos nós estamos conversando através de tecnologia que todo mundo está usando no dia a dia de trabalho, inclusive, que até pouco tempo sequer existia. Parece que ela sempre existiu, porque ela é onipresente, mas o WhatsApp não existia quando a gente estava na faculdade. Pelo menos eu, quando estava na faculdade, não existia. A maior tecnologia que eu emprego, eu vou até chegar na sua pergunta de sistemas alternativos, a maior tecnologia que eu utilizo é a tecnologia da gestão, que não é muito explorada no ambiente da advocacia, porque tenta se trabalhar de uma forma que seja a mais intuitiva possível, a forma que a gente sempre fez, a forma que todo mundo faz, e que a gente, quando faz faculdade, a gente aprende direito. A gente aprende ciência do direito, matérias específicas, daí você se apaixona por alguma matéria, seja ela qual for, processo, que tem muito apelo no Brasil, ou você quer trabalhar com algo que dá mais dinheiro, vai trabalhar com societário, etc., tributário, mas você não aprende como aplicar aquilo no dia a dia, não é que você não aprende como aplicar a solução jurídica, você sabe, não tem, assim, tem complexidade, mas o que tem de informação hoje de acesso, eu precisava ir na biblioteca, pegar RT, achar o índice, para poder achar qual era
a revista que eu tinha que olhar. Hoje em dia, com 3 palavras-chave no STJ, você tem indexado tudo sobre o assunto no universo que já existiu. Só que a gente chega com conhecimento jurídico, daí te colocam para trabalhar e falam, faça seu melhor, é mais ou menos isso. A gente até chegou aqui a fazer um briefing dizendo que a faculdade forma a pessoa como o operador do direito, seja ele advogado, juiz, promotor, o que for, mas que para trabalhar no dia a dia é um pouquinho diferente do que te ensinaram na faculdade. Você vai ter uma dificuldade para poder chegar lá. Eu acredito que a gestão encurta esse tempo de aprendizado. Então, eu acho que o que você aprenderia em anos, numa cadência normal, um loop de feedback muito longo, em que você não sabe se está acertando ou errando, o tempo vai te dizer, você consegue ter, especialmente através de times trabalhando, um resultado muito mais rápido, sustentável e que traz uma satisfação para quem trabalha muito maior, porque você dá saciedade para quem trabalha, especialmente para os mais jovens que têm ansiedade para aprender, por alcançar algo na carreira. Então, para mim, a maior tecnologia ainda é a tecnologia da gestão. Só que não há como trabalhar sem insumos tecnológicos que lhe auxiliem. Por quê? As pessoas acham que a tecnologia resolve a grande parte dos problemas e que ela eliminaria o trabalhador do conhecimento. E eu tenho uma visão um pouco diferente. Ela elimina o que é fácil, o que é repetitivo, o que é algo que você não precisaria pensar. Trabalha isso para você. Então, você automatiza a rotina. O que sobra? Um trabalho muito mais complexo que a máquina não consegue fazer. Que seria a capacidade de criar solução, de inovar. A máquina não inova. Quem inova são as pessoas. E ninguém tem monopólio de inovação, então todos os advogados trabalhando junto têm a capacidade de inovar e buscar soluções. Nesse contexto, as ferramentas tecnológicas, como, por exemplo, as Lawtechs, as Legal Techs, que tem bastante, eu mesmo palestrei na B2L, que é a Associação de Law e Legal Techs, muito embora não seja tão forte como é no exterior, é forte no Brasil, muito embora ainda esteja no início. Mas elas resolvem os problemas da advocacia, que são os problemas que não requerem necessariamente alguém atuando para trazer uma solução pontual. Ele já desvendou a complexidade, ele conseguiu estabelecer uma solução que precisa minimamente de uma inteligência por trás funcionando, mas não há um chaveamento infinito que chega a lugar algum, tem uma conclusão lógica através de alguns fatores, e as empresas conseguem automatizar isso. Então, nós utilizamos, por exemplo, nós temos times, squads que trabalham com soluções jurídicas para nós mesmos, então não são empresas externas, que provém serviços de automação para que a gente consiga ganhar cada vez mais velocidade. E o que sobra para a gente fazer? Sobre o trabalho complexo que a gente tem que desvendar, as inovações que a gente tem que criar para tornar em business model e colocar para fluir com muita velocidade. Eu vejo os prestadores alternativos de serviço jurídico com ótimos olhos, porque eles facilitariam sobremaneira o nosso trabalho, barateariam atividades que são de rotina e muitas vezes o advogado perde. Então, parece muito simples hoje ter uma empresa que analisa todas as publicações de um diário oficial para você e te entregar pronto. Até outro dia isso não existia, você tinha que sentar e ler o diário oficial, recortar, colocar numa pasta. Hoje parece que é uma coisa do calabouço, que alguém vai fazer isso, mas até há pouco tempo era feito e ponto. Eu tenho amigos que têm empresas que reúnem profissionais, então a pessoa é especializada em determinada área, então todo mundo se reúne através daquele aplicativo para poder ser localizado com mais facilidade, não chega a ser uma prestação alternativa de serviço, mas é um hub, é uma forma de conectar as pessoas. Tem quem faz a seleção, triagem, treinamento e coloca os prepostos, porque podem ser terceirizados, para trabalhar e presta um serviço específico que o advogado muitas vezes ficava responsável por fazer. Tem quem faz até inteligência artificial, como o IBM, que faz o Watson, mas faz muito tempo e até hoje não conseguiu emplacar nenhum grande case. E tem quem faz os softwares de gestão. Eu, particularmente, ainda não uso nada, porque eu acredito que as pessoas conseguem trazer uma melhora no ambiente independentemente de software. O software acaba trazendo um pouco de limitações, você para de pensar sobre determinadas coisas porque ele faz isso por você, mas tem muita empresa construindo isso, para ser mais visual, para ser mais interativo, para ser até mesmo mais colaborativo, para poder ter mais transparência no ambiente de trabalho. Eu acho que é um caminho das empresas que prestam serviços alternativos inexorável. Elas estão aí porque tem demanda, tem milhões de advogados, tem milhares de escritórios,
tem muito serviço de baixo valor agregado, mas que no volume ele consegue captura de documento, leitura, digitalização, OCR, seja lá o que for, que ele consegue prestar, o que a gente vai brigar no futuro? Elas vão poder fazer serviços que são basicamente o que os advogados fazem hoje ou não. Então, ela pode formular, através de você respondendo perguntas-chave ali, um contrato social para você? Ela pode fazer um contrato? Ela pode preparar um arrolamento? Ela pode fazer uma opinião jurídica virtual para você? Aí são questões outras, mas a capacidade para isso há, e, em grosso modo, as empresas que são law, legal techs, elas contribuem muito com a advocacia para dar fluidez no ambiente de trabalho. Muito obrigado, eu compartilho totalmente a sua visão e acho que você trouxe ótimos exemplos. Obrigado, Benedito. Obrigado, Leandro. Luiz Carlos. Guilherme, me permite só uma intervenção rápida? Sim, sim. Eu vou dar uma aula num doutorado agora, às 11 horas. Vou pedir licença para vocês. Leandro, novamente eu agradeço a sua participação, sua presença. Peço desculpas por ter que sair. Compromisso agendado há algum tempo. Mas eu sei que o senhor está em ótimas mãos aí, dos meus queridos companheiros aí da nossa comissão. Muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Nos vemos em breve. Obrigado, Ciro. Bem, Luiz Carlos, por favor. Vamos lá. Primeiro, quero agradecer ao Spencer, ao Guilherme, ter convidado. Vou fazer das palavras da doutora Valéria. Quando me convidaram também, a gente vai conhecer o palestrante, né? Fiquei bem surpreso pelo trabalho dele. Gostei muito. O Guilherme me ajudou através de alguns artigos, através de um vídeo. E, logicamente, que eu tinha de recorrer ao Leandro, né? Fui buscá-lo no LinkedIn, fui atrás dele. Leandro, teu tema, o que você estuda, para mim é muito novo, né? Scrum, metodologia ágeis, e no nosso curso lá de Direito da ESPM, nós temos 4 disciplinas que tratamos sobre gestão, disciplina própria de gestão, que é o DNA da escola, disciplinas de marketing. Então, o aluno vai ter que cursar essas disciplinas, são disciplinas obrigatórias. E, Leandro, eu vou fazer uma consultoria com você, né? Como eu posso aplicar esses métodos, essa metodologia ágil, o Scrum na academia? Porque aqui nós temos colegas na área contencioso, na área de consultivo e até de litígio. Agora eu vou puxar para o meu lado, eu tenho certeza que eu tenho alunos aqui assistindo, pode ser poucos, eu vou ficar bravo com eles, mas eu quero, na academia, o que eu posso aplicar essa metodologia numa sala de aula, num plano de ensino? O que você pode nos ajudar em relação a isso? Tem cases de estudos de caso de Scrum na educação. Tem em tudo quanto é área do conhecimento hoje em dia, né? Então, tem enfermagem, hospital, construção civil, no meu caso, jurídico, tem de financeiro, de marketing. Dentro de uma sala de aula, o Scrum, ou agilidade em geral, funciona como? Ele é experimental. Então, diferente da dogmática tradicional, em que você traz as certezas e as ensina, você abre hipóteses e as comprova ou não. Então, seriam ciclos curtos de aprendizado colaborativo. Todo mundo teria que contribuir com a construção do conhecimento, e ele é experimental. Então, você teria uma abordagem de ensino diferente da tradicional. Normalmente, nós fazemos isso no trabalho, lembrando que o advogado não pode parar de estudar nunca. Então, muito embora não estejamos na academia, se nós não estudarmos no trabalho, as soluções tendem a piorar gradativamente, porque, enfim, as teses se renovam, as leis se renovam, e os nossos adversários aprendem também. A gente tem que, basicamente, estudar o que a gente tem que trabalhar, para todo mundo poder firmar uma opinião. A gente tem que planejar o que a gente quer fazer ao longo daquele ciclo curto. Qual o objetivo que a gente quer alcançar? O que a gente quer? Qual é o nosso objetivo da sprint? Então, vamos simplificar. E todo mundo trabalhar junto para conseguir construir o conhecimento que a gente quer alcançar. E aí, seja, por exemplo, através de uma simulação de um caso concreto. Qual a solução para um caso concreto? Ela pode ter mais que uma. Então, para de ter o monopólio da verdade e passa a ter hipóteses que a gente vai testar na prática. E aí fica muito mais fluido, fica muito mais participativo, todo mundo vai ter que se engajar necessariamente, então passa a ser um aprendizado para o trabalho.
porque ainda você rompe com o individualismo, você rompe com a dependência de alguém que lhe dá as respostas, porque no ambiente de trabalho é igualzinho no ensino. Como você aprende no ensino a esperar as respostas de alguém que conhece muito mais do que você se acomoda e espera a resposta. Ou ela está no livro, ou ela está no professor. No trabalho é um pouquinho diferente. Então, o pessoal acha que a resposta está no gestor ou em algum lugar que, enfim, pelos próprios costumes e hábitos da empresa, ele vai localizá-la. Isso é a famosa zona de conforto, que para trabalhar com agilidade tem que acabar um pouco, porque senão você não consegue construir uma solução inovadora constantemente. Então, de fato, a ideia é construir um ambiente inovador. Eu acho que a academia deveria ser um dos ambientes mais inovadores que tem para a busca de novas soluções, novas opiniões, novas ideias. Não deixar isso para quando o sujeito for fazer o doutorado, mas encaixar essa forma de pensar, de trabalhar desde o início. Mas não só para o aprendizado, para poder aprender a trabalhar também. Quando a gente, normalmente, 90% das vezes, ou 80%, quem faz, eu não tenho estimativa científica alguma, é chute mesmo. Quando a gente faz uma faculdade de direito, pouquíssimos fazem por esporte. Alguns fazem depois de um tempo, eu sempre quis fazer direito, vou fazer porque meu sonho era fazer direito. Maravilha, mas normalmente é porque o sujeito quer ser advogado, ou que, como no meu caso, ou o sujeito quer ser promotor, juiz, mas ele não faz como se ele estivesse lendo um livro de literatura. Ele vai ficar 5 anos comparecendo na faculdade. Ele faz para trabalhar. Só tem um problema que a gente já tratou aqui um pouquinho por cima. O sujeito não aprende a trabalhar. Você aprende razoavelmente a fazer um pouco no estágio, se não te passarem algo é para você ficar preenchendo um formulário ou fazendo alguma coisa idiota no dia a dia. Então, se te derem a confiança e a autonomia de você trabalhar, você vai aprender alguma coisa. Eu aprendi muito no meu estágio, mas na faculdade eu me preparei para passar na ordem. Então, eu mesmo prestei direito tributário, na época que eu fiz, nunca trabalhei com tributário, e a peça que eu tinha feito tributário foi aquela e nenhuma outra mais na minha vida eu fiz de direito tributário. Só que eu sou advogado, em tese eu poderia fazer. Quando o sujeito chega para trabalhar conosco hoje, tem uma defasagem muito grande entre o que ele sabe e como ele precisa aplicar aquilo no dia a dia. Ele não sabe estruturar o trabalho, ele não sabe priorizar, ele não sabe organizar o trabalho, ele não sabe desvendar a complexidade do que ele faz, ele não sabe separar o que é óbvio e deve ser só replicável, o que é complicado e deve ser razoavelmente detalhado, mas consegue ser feito a partir de aí de uma forma padrão. Ele não sabe quando ele está num estado de caos, que ele tem que tomar alguma ação imediatamente, ele precisa experimentar, então ele espera sempre uma resposta causa-consequência. Qual é o problema? Qual a resposta exata que eu tenho? É um pensamento muito matemático. A gente tem essa propensão a ter pensamentos lineares. Eu analiso o problema, eu procuro qual é a solução e ele tem uma causa-consequência clara. No direito não é assim que funciona. Ele tem uma causa e consequência clara uma vez que você desvendou a complexidade, mas porque você olhou para trás. Você não consegue antever os próximos problemas e dar uma solução para tudo. Então, aprendendo uma nova forma de trabalhar no dia a dia, já simulando no ambiente acadêmico, faz com que as pessoas cheguem já engajadas para trabalhar de uma forma diferente. Porque a gestão jurídica, que é o que eu ensino, um complexo de diversos conhecimentos, dentre eles como base o Scrum, é fazer com que a pessoa tenha um altíssimo engajamento no trabalho, ela tenha alta criatividade, aprenda a trabalhar com diversidade, a construir um ambiente que seja seguro para todo mundo trabalhar, inclusivo para as pessoas e que pregue sempre a melhoria realmente contínua, não a melhoria contínua da boca para fora, mas de fato que as organizações aprendam a aprender continuamente. Porque se você não se adapta, se você não acrescenta novos conhecimentos no seu dia a dia, há 10 anos atrás você ficaria obsoleto depois de alguns ciclos. No mundo de hoje, você fica obsoleto depois de algumas semanas, porque as coisas realmente se renovam numa velocidade espantosa, hoje, inclusive, a aplicabilidade do direito que a gente aprendeu. Eu estudei no Código Civil de 16, só que eu me formei em 2003, perdão. E aí já tinha um Código Civil novo. Então, ou eu aprendi alguma coisa nova imediatamente, ou já estava, meu diploma já estava obsoleto. Então, eu vejo a agilidade como parte de qualquer empreitada que seja do conhecimento. E por que não na faculdade? Por que não na academia? Já como uma matéria que a gente possa utilizar para todas as outras. Eu tenho, e dividir com você, eu tenho uma advogada que estuda Scrum no mestrado de Direito como um fator que amplifica a saúde do trabalhador, que garante a agilidade emocional, intelectual, que elimina doenças do trabalho, porque é uma nova forma de trabalhar. Então, seria um ganha-ganha para todos, e não só para o direito, né? Para qualquer matéria, porque, afinal, estudar numa faculdade é trabalhador do conhecimento. Né?
Legal, Leandro. Esse tema... Luiz, algum comentário? Não, eu quero agradecer. Não, teria um monte de perguntas, mas deixa Sem dúvida, sem dúvida. Eu também fico aqui pensando, Luiz, e falo, nossa, mais uma pergunta, né? Vão surgindo várias aqui e infelizmente a gente não vai conseguir esgotar o tema. Esse tema do ensino é muito importante, eu também concordo com o Leandro, tem que começar na graduação, né? Mas eu vou para um outro lado agora, Leandro, que você fala que quando você aplica a agilidade no seu departamento, por exemplo, os seus funcionários... Guilherme, posso só pedir aquela licença que eu havia comentado no começo? Claro, que agora às 11h15, como eu já havia comentado, já estou até um pouquinho atrasada, eu realmente preciso me retirar para fazer parte da bancada desse TCC. Né? Então, eu agradeço muito, Guilherme, o seu convite. Eu que agradeço. Muito bom o debate, muito boa a dinâmica, gostei muito do seu trabalho, já tinha ouvido falar, mas muito de en passant, mas meus parabéns pela sua forma de pensar com a cabeça caixa aberta, né? Fora da caixa. Isso é muito importante na nossa área do direito. Muito obrigado pelo convite e desejo a todos um final de debate obrigado, de sucesso. Valéria. Um abraço a todos. Depois, se você quiser terminar de assistir, vai ficar gravado no canal da Ordem da OAB no YouTube, tá bom? Eu gostaria muito, sim. Mas muito obrigada. Obrigada para você. Parabéns, tá, pessoal, gente? Obrigado. Tchau, tchau. Bom, Leandro, então, voltando, né? Você falou que a sua equipe, por exemplo, há 5 anos, se eu não me engano, me corrija se estiver errado, não faz hora extra, o que é raro, né, no mundo corporativo. Hoje em dia, com a pandemia, então, a gente vê os profissionais trabalhando muito mais que antes, quando trabalhavam presencialmente. Dezenas de reuniões ao dia, que às vezes são infrutíferas, ninguém sabe para que serve, e está muita gente à beira do burnout, aí, né? Tá no limite mesmo do trabalho. Então, é isso que eu queria que você comentasse um pouco, como a agilidade pode ajudar as empresas e os profissionais a terem mais saúde, né? Não só física, mas principalmente na época de pandemia, a saúde mental. As pessoas trabalham muito porque tem uma parte boa, porque tem bastante cliente. Então, não dá para reclamar de ter muito trabalho. Então, quando eu converso com as empresas que eu trabalho, eu não trabalho, eu sou empregado do Itaú, tá, gente? Mas eu faço mentoria, faço consultoria sobre agilidade, não sobre direito. E o pessoal trabalha muito porque tem cliente, então isso é bom. Não dá para reclamar de ter muito trabalho, porque seria paradoxal. Eu quero ter mais cliente, quero ter mais trabalho, mas eu quero ter menos trabalho agora. Só que o problema é que a gente não tem estrutura para trabalhar. Como eu falei, a gente aprende direito, não aprende como aplicar isso no dia a dia. E aí, quando você tem uma elevação do que você tem que fazer de trabalho, uma demanda extra, você fica perdido. Então, assim, na advocacia, é chover no molhado falar que o sujeito se sente um bombeiro, que ele paga incêndio o dia inteiro, que ele fica correndo de um e-mail para o outro, de um WhatsApp. Agora não é mais nem e-mail, né? Antigamente, e-mail era algo muito rápido. Hoje em dia, chega assim, o WhatsApp tem que estar no modo avião, porque senão explode o celular. Então, tem muita mensagem chegando e o tempo inteiro por todos os lados. Então, é o império da interrupção. O sujeito não consegue se concentrar durante X minutos, que daí ele já tem mais 200 novas demandas. Isso é falta de estrutura no trabalho. Então, eu hoje tenho aproximadamente, acho que 60 ou 70 pessoas trabalhando em Scrum, trabalhando com gestão jurídica nos meus times. E tenho clientes com mais gente ainda, às vezes, trabalhando com agilidade. A gente, assim, é difícil de acreditar, mas os meus times não fazem reunião. Então, os meus times têm os eventos que são do Scrum. A gente tem os eventos que são uma sessão de planejamento, a gente tem uma sessão de 15 minutos todos os dias, para a gente poder analisar o que a gente está fazendo, como estamos fazendo, para onde estamos indo, se estamos no caminho certo ou não. Depois a gente revê nosso trabalho, a gente tem uma última reuniãozinha final de 45 minutos para ver como é que o time trabalhou, a inspeção do próprio time, e começa tudo de novo. Só que eu tenho responsabilidades nas pessoas, então eu sou uma das pessoas que tem essa responsabilidade, e outras pessoas também que têm outras funções diferentes, que a gente chama de Scrum Master, Product Owner, são nomenclaturas próprias do Scrum, que elas têm esse papel de blindar o time para que ele possa fazer o quê? Para que você tem um time de advogados? Para advogar.
Então, se essa pessoa não está advogando, tem alguma coisa muito errada. O sujeito não pode estar preparando o terreno de trabalho, mas não estar advogando. Então, meus advogados estão em 80%, 90% do tempo advogando. E a gente tem essa função de lidar com os clientes internos. Tem algumas pessoas, para cada time, tem uma ou duas pessoas que fazem essa função de lidar com os clientes, lidar com o Poder Judiciário quando o caso, de interagir, de fazer o que precisa, pensando sempre na empresa, né? Porque o Judiciário não faz reunião com a gente, ele faz audiência. Aí tem os audiencistas. Mas as empresas, elas têm como um hábito, tudo se resolver através de reunião. Então, o sujeito começa às 8 horas da manhã, termina às 19 horas, uma reunião atrás da outra. Ele vive dentro do Zoom. Às vezes, ele sai do Zoom para poder respirar um pouco. Eu acho isso aí absolutamente danoso. Então, a agilidade, ela resolve esse caos que se cria no ambiente de trabalho, que qual é a prioridade do dia? Então, não sei, aqui chegar na minha caixa postal, é a próxima mensagem ou é a próxima reunião que aparecer no meu Teams. Quando você tem uma estrutura de trabalho, uma priorização do que você faz, você tem um planejamento de tiro curto, de uma semana que seja, já é alguma coisa. Se você conseguir encaixar no seu planejamento 40%, 50%, 60%, 70% do que você tem que fazer na semana, você já ordena, você separa o seu dia para efetivamente advogar, porque eu tive já mentorados que ele chegava às 7 horas da manhã na empresa dele, ele ficava das 7 às 9 fazendo o que ele entendia que era importante. Das 9 às 18, ele entrava no buraco negro do trabalho, que era fazer reunião o dia inteiro, fora de qualquer tipo de estrutura. E aí, quando dava 18 horas, ele ficava das 18, 19 até as 9 da noite trabalhando mais uma vez. Ou seja, ele trabalhava nos extremos e se ocupava durante o dia. A gente tem que aprender que estar ocupado não é estar entregando valor. A gente precisa entregar a solução que o cliente precisa. A gente precisa entregar aquilo que é demandado no Poder Judiciário, aquilo que a gente tem que trabalhar como realmente a solução, que é entre o pedido ou a entrada. E a solução é a cadeia de valor. Quanto menor ela for, melhor. Se você não precisar ficar fazendo reunião inútil, que é para ler um PowerPoint, eu diria que lhe sobra muito tempo. Então, sim, a gente, desde 2016, quando assumiu o trabalhista, a gente não faz hora extra. Eu acho hora extra um perde-perde, ninguém sai ganhando com ela. Você pode usar estrategicamente um dia um pouco mais longo para fazer uma entrega mais complexa, mas você no dia seguinte trabalha menos. Você tem o trabalhador sempre produzindo próximo do 100% dele, porque ele está descansado, porque ele está saudável, porque ele está com um nível de engajamento muito alto, está feliz. Então, ele produz muito mais. Se você começa a trabalhar muito todos os dias, você abre um looping, você abre uma espiral descendente que não tem fim. Você está muito cansado, você produz pouco, porque você produz mal, e aí você tem que trabalhar mais. Aí você fica mais cansado, daí você produz pior, ou erra mais, aí você se cobra mais, aumenta a pressão, aumenta a cobrança do cliente, se atrasa o trabalho, se aumenta o número de horas. Tem um pequeno problema nisso. O dia tem 24 horas para todo mundo. Então, o nosso commodity é o tempo. Como fazer mais em menos tempo? Essa é a pergunta que você vai fazer trabalhando numa estrutura ágil. E aí você vai encontrar, semana a semana, novas formas de fazer a mesma coisa de um jeito mais fluido, com maior qualidade, que satisfaça mais o seu cliente e que seja bom para aquele que trabalha também. Aquele que trabalha não pode ficar ausente do pensamento de como entregar melhor a solução. Então, é bom para o escritório ou para a empresa, mas não é bom para o cliente, não serve. Agora é bom para o cliente também. Mas e para o advogado? Não, para o advogado não. Está todo mundo ali igual o Walking Dead trabalhando. Tem que ser bom para todo mundo para poder ter, aí sim, uma orquestra funcionando perfeitamente, um time de verdade, de alta performance, que entrega soluções. Então, para mim, sempre que a gente aplica uma estrutura ágil, você elimina grande parte das distorções do ambiente de trabalho, das interrupções, das distrações. As empresas, no começo, muitas vezes acham surreal você acrescentar um daily scrum, uma reunião diária de 15 minutos, mas realmente você tem tempo de fazer uma reunião de 15 minutos? Olha, se você não conseguir fazer uma reunião de 15 minutos, você tem que repensar mesmo o seu dia, porque não é possível. Você acabou de falar que passa o dia fazendo reunião, mas essa é a reunião que acaba com as reuniões, porque aí as pessoas interagem, têm foco, voltam para aquilo que precisam trabalhar. E as demais responsabilidades, os papéis, antigamente chamados assim, eles interagem com todo mundo de uma forma eficaz, aplacam a ansiedade, dão voz para todo mundo, mas permitem que o time esteja sempre focado no que é mais importante naquele momento para o empreendimento. Então, o trabalho vai tendo um contínuo de sucesso muito grande.
Isso traz um ciclo virtuoso, sai dessa espiral descendente e entra num ciclo de melhora contínua, que efetivamente é o que acontece. A gente não consegue dobrar a produtividade porque a gente faz sempre a mesma coisa e fica melhor no que a gente faz. Você consegue ficar melhor um pouco naquilo que você faz, mas não a ponto de você duplicar, triplicar, quadruplicar a produtividade. Mas eu tenho um histórico de times novos, que produziam bem pouco, por serem novos, que começaram a trabalhar na pandemia, ou seja, ninguém nunca se conheceu pessoalmente. As pessoas trabalham virtualmente desde o primeiro dia, cada uma num lugar do Brasil. Não tem aquele lado da pessoalidade que você desenvolveu, de se conhecer pelo olhar, a sinalização corporal, né, de como que você está se sentindo ou não. Essas pessoas passaram a produzir 5, 6, 7, 8 vezes mais do que produziam no começo, sem fazer 1 minuto a mais por dia, sem precisar de cobrança, sem precisar de alguém fazendo comando e controle, porque a estrutura liberta a pessoa para advogar, para trabalhar, para produzir mais, porque ela passa a ter autonomia, uma busca incessante pela excelência naquilo que ela faz, que deveria ser o objetivo de todo advogado, ser realmente especialista naquilo que ele faz, manjar muito daquele assunto, e ela encontra propósito no trabalho, que não é ir trabalhar todos os dias, esse não é o propósito do trabalho. Não é ir trabalhar todos os dias e receber um salário ao final do mês. Você vai todos os dias trabalhar para quê? Para alcançar um objetivo maior do que ir trabalhar, um objetivo do time, coletivo, algo maior do que você. E aí sim você encontra alegria e engajamento, ou seja, autonomia com busca pela excelência e propósito do trabalho é a forma que o Pink desenvolveu como a felicidade para você poder trabalhar. E aí com engajamento, ordem no trabalho, uma estrutura, uma espinha dorsal que te dê a regra do jogo e o espírito de como jogá-lo, você consegue resultados que você nunca conseguiu, por um motivo simples, você sai do caos e passa a ter um como trabalhar novo, com uma nova mentalidade, uma nova organização, uma nova estrutura de trabalho, que te proporciona resultados diferentes. Fazendo a mesma coisa, aí a gente já sabe o que vai dar o mesmo resultado. Exatamente. Legal, Leandro. Bom, estamos com 1 hora já. O papo flui muito. Eu sempre digo que é escasso o tempo, mas a gente sempre pede uns 15 minutos, 20 a mais. Então, não sei como está seu tempo, Leandro, se você tem aí para a gente fazer mais uma rodada rápida, e depois ainda vou fazer pergunta do pessoal que está fazendo aqui no chat, eu vou fazer uma perguntinha, mas vamos a Chiara, então, que agora a Valéria não está mais. Chiara, por favor. Eu gostei muito dessa reflexão sobre a produtividade, né, e eficiência. Quando a gente fala do home office, acho que fica muito evidente, porque uma série de intervalos que a gente tinha em deslocamento, daquele ponto de vista prático, não existem mais, então, e acabam sendo dedicados à produção. Então, quando a gente fala de aproveitar melhor o tempo, bom, talvez a gente esteja produzindo mais e não aproveitando melhor o tempo, porque a gente parou até de ter aquele descanso dentro do táxi, né? Então, isso tem um impacto muito grande. Acho que uma pergunta bem prática: como vocês contornaram esse contexto da pandemia? Eu acho que isso teve um impacto nas relações de trabalho muito grande. No modelo tradicional, pelo menos, acho que é muito evidente. Queria saber como vocês sentiram isso, se houve um impacto ou se o formato de trabalho já estava adaptado para isso. Você fez um comentário que eu concordo muito, Leandro. A dificuldade da interação próxima, de se reconhecer pelo olhar, de saber o que o outro está pensando, conseguir definir estratégia, às vezes, de forma rápida, por entender qual é a expectativa da outra pessoa. A gente perdeu muito isso. Se você tiver de máscara, então, microexpressão não existe. Tudo aquilo que a gente aprendeu sobre negociação vai pelo ralo, porque eu não consigo mais ver microexpressões, não consigo mais ver se você mexeu a boca. Então, são pontos bem cotidianos que a gente tem enfrentado. E eu queria saber qual foi o impacto disso para vocês, ou se não houve impacto, que eu acho que também é uma resposta possível. Então, só para entender um pouco mesmo. Eu já vinha me preparando para ser cada vez mais adaptável e flexível. Eu sou adepto do home office bem antes da própria empresa começar a instituir como prática recorrente. Então, a gente já fazia 2 dias de home office para aqueles times que são locais, que são de peticionamento, porque eles podem. E quem é audiencista já tinha um certo costume de ir direto para o fórum fazer audiência. E, ao final, ele retornaria para a casa dele, se ele tivesse só uma,
Se ele fosse fazer uma próxima, a gente tem um escritório que fica em frente ao fórum para facilitar o dia a dia, não perder tempo em deslocamento, porque, enfim, é desperdício puro, né? Então, a gente já estava preparado para o home office razoavelmente. Para quem faz audiência, facilitou, porque não precisa nem ficar mais, às vezes, no fórum. Tem agora audiência virtual. No começo, eles estavam meio reticentes de fazer, com medo de como seria, mas tem funcionado muito bem. Para quem faz a parte de peticionamento, que é muito difícil conseguir unir os dois em um time só por conta da logística. A audiência precisa de uma logística muito forte, porque são 3 fóruns só em São Paulo, por exemplo. E São Paulo 45 minutos para você começar a se locomover, né? Nem para chegar no lugar. Então, teve impacto, respondendo a sua pergunta, mas nós já estávamos um pouco preparados, porque eu acho que essa flexibilidade ela é saudável, porque muitas vezes o sujeito tem um problema e o deslocamento faz com que ele chegue muito tarde. Então, se ele tem um problema com o filho, se ele tem algum problema em casa, ele poder ser remoto já inicia. Então, todo mundo tinha iPhone, todo mundo tinha iPad, todo mundo tem notebook, VPN, todo mundo estava preparado para o intempérie, porque eu achava que era saudável a gente estar preparado para, por exemplo, ninguém trabalhar, poder todo mundo trabalhar de casa. Quando chegou a pandemia, a gente se organizou em 24 horas. Em 24 horas, 100% estava funcionando home office, todo mundo. O que a agilidade traz que uma estrutura tradicional não traz? Nós nos dividimos, apesar de sermos hoje 60, na época 40 e poucas pessoas, nós nos dividimos sempre em pequenos times. Então, ainda que eu tenha 1.000 pessoas, eu não vou ter um time de 100 pessoas. Eu vou ter sempre times de em torno de 5 pessoas, de 5 a 7 pessoas. Então, é um universo muito mais controlado em termos de relacionamento, canais de comunicação, complexidade da comunicação. Essas pessoas têm semanalmente, ou no mínimo quinzenalmente, quando os times escolhem fazer sprints de 15 dias, um evento que se chama Sprint Retrospective, em que é um evento para o próprio time se inspecionar. É um espaço seguro para o time opinar sobre como ele mesmo trabalhou, nós nos darmos feedback, conversarmos o tempo. Aquela conversa que seria desestruturada na semana, em que eu e você conversaríamos no café ou no almoço, ou seja lá como for, que às vezes ela começa numa segunda, termina na sexta, né? A cada café a gente vai iterando a nossa conversa, incrementando ela. Ela é estruturada uma vez por semana ou a cada 15 dias. Parece pouco, mas nesta reunião as pessoas criam um espírito de equipe e elas vão construindo o trabalho em time que faz com que elas não estejam sozinhas mais. Então, durante a pandemia, muitas pessoas têm dificuldade porque tem filho em casa, tem pais, tem avós morando com ele, tem o cônjuge trabalhando também, gritando lá no Teams o dia inteiro. Então, a pessoa precisa de uma segurança de que ela está coberta por alguém em caso de intempérie. Então, a gente tem essa construção na própria estrutura. Então, pelo simples fato de trabalharmos com uma estrutura ágil ou adotar a gestão jurídica, fez com que a adaptabilidade para a pandemia fosse muito mais tranquila. As pessoas conseguem, por estarem juntas, se trazerem as soluções umas para as outras, elas se cobrem mutuamente. Como eu tenho vários times trabalhando em escala, o benefício é multiplicado. Caso aquele time não suporte o trabalho daquela semana em termos de volume, complexidade, seja lá qual for o problema, eu tenho meus demais times trabalhando no mesmo empreendimento. Então, o trabalho vai migrando de mãos em mãos e ele será feito inexoravelmente. Isso traz uma paz espiritual, isso garante com que eu não utilize o tempo de deslocamento para a pessoa trabalhar, a jornada permanece a mesma, a vantagem é que o sujeito antes demorava 1 hora para chegar no trabalho, hoje ele chega na hora que ele quiser, basta ele se conectar no computador e bater o ponto, ele está trabalhando, a jornada efetivamente se encerra ao final do dia, em torno de 6 horas, e na sexta-feira, se você conversar com meus advogados, você vai ver que quando é 4h30, 5h30, as pessoas estão dando tchau, porque elas terminaram já a semana e está tudo completo. Então, a pandemia tem efeitos deletérios por conta da ausência de socialização entre as pessoas, a ausência da visualização da própria pessoa, do contato físico, mas para fins de rotina de trabalho, eu criei na pandemia 4 times. No próximo mês, provavelmente haverá mais 2 times, então serão 6 times criados em ambiente 100% virtual, com as pessoas que nunca trabalharam juntas na vida, que não se conheciam e permanecem não se conheceram. Eles têm altíssima performance, altíssimo engajamento, não fazem hora extra, e a estrutura permite que haja essa socialização interna ao time, essa reflexão, um liame entre as pessoas que fazem com que elas se sintam verdadeiramente um time e tenham segurança psicológica e um prazer de estarem participando. Então, a gente tem lives que a gente faz internamente, em que as pessoas
elas declaram para todos, depõem, né, sobre como foi a transformação na vida delas por passarem a trabalhar numa estrutura ágil, que é muito mais acolhedora, um ambiente muito mais aberto, e que, muito embora a gente busque incessantemente alta performance, alta produtividade, o fim dos silos, da ineficiência, do retrabalho, do desperdício, ela não é opressora. Então, muito embora você busque uma produtividade 3 vezes maior do que uma estrutura tradicional, ela não lhe impõe a mesma pressão que a outra estrutura te proporciona, porque você tem uma organização do trabalho. Você tem ordem, você tem estrutura. O outro é um catadão de pessoas tentando fazer o melhor, sem planejamento, sem, pelo menos não declarado ou formal, sem uma priorização clara. Tudo é importante, tudo é urgente, tudo é para agora, tudo é para já. E aí você passa o dia inteiro trabalhando e mais, né? Você não consegue sequer passar o final de semana longe com a cabeça do trabalho, porque você tem problemas latentes que não foram terminados. Como a nossa semana, em tese, começa na segunda e termina efetivamente na sexta acabou a sprint, acabou o trabalho, vamos planejar a próxima semana. Então, planejada está? Acabou. Então, acabou a semana, vamos descansar, semana que vem tem mais. Então, toda sexta é final de ano, Réveillon, vamos comemorar a semana que foi, que semana que vem começa tudo de novo. Então, isso faz uma diferença brutal na vida. Eu estou há 1 ano e 2 meses dentro da minha casa trabalhando e eu tenho contato com os meus times normal, a gente continua com o mesmo espírito e evoluindo continuamente. Legal, Leandro. Realmente precisa também, eu acho que mudar a cultura, né? Mas tem muito, como eu disse, tem muito para a gente conversar aqui, mas o tempo é curto, então vou passar aí para o Benedito. Benedito. Eu quase protagonizei agora a frase mais falada durante a pandemia, que é o seu microfone está desligado. Enfim, Leandro, fala uma coisa, o que você daria aí de recomendação, de dica? Porque a gente sente muito essa questão da tecnologia como uma coisa de 2 universos diferentes, né? O universo aspiracional, que eu acredito que hoje são as Big Techs, claramente empresas como o Itaú, que você está fazendo um trabalho brilhante, digno de nota, empresas como Magazine Luiza, empresas como o Mercado Livre, né, que estão à frente desse jurídico com essa cara de legal ops, trazendo eficiência jurídica, mas você tem o 95% do resto do mundo que ainda vive à base do Excel, que ainda vive à base, muitos não têm nem a própria, como que eu posso dizer, o robozinho para pegar publicação, ainda fazem as coisas, né, século XVIII. Então, que dica você daria para os gestores jurídicos que estão nos acompanhando, para os advogados de escritório que estão nos acompanhando e agora fazendo aí a correção, né, de todo o Brasil, Mercosul, Europa Ocidental e acho que já deve ter tentado alguém da Ásia nesse meio do caminho. Então, o que você daria de dica para quem quer começar a entrar nessa trilha? Falando assim, quero chegar a ser um Leandro um dia, quero chegar a deixar minha empresa com esse grau de eficiência do Itaú. Como que eu posso chegar lá? Quais são meus primeiros passos? Conhecimento, é inexorável. Tem que estudar. A gente, como eu falei já aqui algumas vezes, eu me tornei gestor porque eu era advogado e tinha me destacado como advogado, o que não significa que eu sabia ser gestor ou que eu sabia gerir pessoas. Então, eu precisei aprender. O conhecimento hoje é extremamente acessível às pessoas, diferente de como era há 10, 15 anos atrás. Quem é praticante de agilidade tem um desejo de compartilhar muito grande, então a comunidade do ágil é muito profícua, ela tem muito material na internet, você tem muito debate, tem muita gente gogó que fala que entende, mas nunca praticou mesmo, mas você vai encontrar pessoas que de fato aplicam no dia a dia agilidade e tem muita experiência para trocar. Então tem podcast, tem vídeo, tem livro. Infelizmente a literatura, a maioria é em inglês, mas como hoje é basicamente não é nem a segunda língua, é a língua 1,5, né? A língua primeira, 1,1, dá para acessar, tem o Google Tradutor, e acho que a primeira coisa é ter a conscientização. Tá bom hoje como tá? Porque se estiver bom, tá ok. Então, tá feliz, as pessoas estão felizes, o ambiente está propício, está trabalhando com alta produtividade, alta performance, com qualidade de vida, então continua. Se não está, o que você poderia fazer? Talvez a solução esteja
em fazer algo semelhante ao que eu faço. Não significa que é a única solução, mas é a solução que eu encontrei para trazer um ambiente de trabalho que agrade a todos, ao trabalhador, ao empregador e ao cliente, e até mesmo ao próprio judiciário, porque a interlocução fica muito melhor, você fica com uma imagem muito melhor para ele. Então, é estudar, se conscientizar, e o mínimo que você pode fazer, se você não quiser se aprofundar tanto quanto eu me aprofundo, ou como outros vêm se aprofundando, é sair do paradigma industrial, sair daquela mentalidade taylorista de que você consegue prever tudo o que vai acontecer no seu trabalho, então você vai estabelecer regras e normas para todos os tipos de comportamento, e maravilha, você não está no mundo VUCA, não é volátil, não é incerto, não é ambíguo, não é complexo, você vive num mundo à parte, você consegue planejar tudo e tudo funciona contento. Se isso existe no seu ambiente de trabalho, maravilha, você construiu a fórmula do sucesso no seu ambiente. Caso não seja esse seu caso, seja como da maioria, que é um ambiente muito complexo, tem ambiguidade, tem volatilidade de trabalho, etc., pelo menos adote uma abordagem um pouco mais empírica. Você não consegue prever o futuro, você não consegue idealizar todas as soluções, você vai precisar fazer pelo menos uma pequena análise dos seus desafios, planejar rapidamente o que você tem que fazer, priorizar o seu trabalho, solucionar ou desvendar a complexidade do seu dia a dia e fazer as entregas mais rápidas, com os seus olhos voltados para o que o seu cliente precisa e não para aquilo que você acha que é bom. A sua peça pode ser linda. Você fez sua contestação em decassílabo heróico, você é quase o Camões, mas o juiz não gostou. Então, ele é um interlocutor muito importante para te dar um feedback. Seu contrato está maravilhoso, mas seu cliente não entendeu. Então, ouso dizer que ele não está tão bom. Então, o empirismo traz essa autoconsciência, porque você para de ter certeza e começa a abrir hipóteses para testar se você está certo ou errado, com uma abordagem um pouco mais, colocando o ser humano no centro de tudo. Legal. Algum comentário, Benedito? Eu parei nos decassílabos heróicos aqui e, assim, confesso que depois disso não ouvi, fiquei lembrando de Camões. Mas eu achei espetacular, realmente, você viver no mundo... se você tem um mundo não VUCA e não BANI hoje, você certamente é um privilegiado, né? Mas achei espetacular a resposta, né? Obrigado. Tá bom. Vamos lá. Então, passando para você, Luiz. Uma última pergunta aí, rapidinha, para a gente depois poder encerrar, que nós já estamos passando um pouquinho do tempo. Leandro, eu teria acho que mais umas 20 perguntas que eu uso como consultoria, né? Então, essas perguntas que a gente acaba fazendo, acaba sendo consultoria, mas eu vou fazer a pergunta de 2 alunos que me chamaram a atenção agora pelo WhatsApp. O que é Scrum? Explique para nós, ou para pelo menos que muitas das pessoas que estão aqui não conhecem, e eles me chamaram a atenção porque eu falei e não pedi para você explicar no primeiro momento. E acho que estão certo, né? Explica para a gente o que é Scrum, esse método. Eu já sei que nós estudamos o que você passou para a gente, né? Scrum é uma estrutura de trabalho. Ele não é nem considerado um método. O método te dá o passo a passo de como você deve fazer as coisas. O Scrum é uma estrutura, ele é o chassi. Se fosse uma tradução literal para português, seria chassi. Ele te dá quais são as responsabilidades que você tem que ter no seu ambiente de trabalho, alguém que é responsável pelo negócio, que é um Product Owner, alguém que é responsável por gerenciar a própria estrutura de trabalho, ou o Scrum, que é o Scrum Master, e os advogados que vão produzir o trabalho. Então, você tem 3 responsabilidades. Você trabalha com eventos. Você faz uma sessão de planejamento, para você desenvolver o que você trabalhará ao longo da semana. Baseado naquilo que você trabalhou como planejamento, você estabelece uma meta para aquela semana. Então, tem metas claras, tem objetivos claros a serem alcançados, ainda que no mundo do direito isso seja, às vezes, um pouco abstrato, porque é contencioso, por exemplo. E você vai trabalhar todos os dias, fazendo uma inspeção diária, numa sessão de 15 minutos. Todo dia o time se reúne em Scrum para poder fazer uma inspeção do que faz. Ao final do ciclo, o time vai fazer uma review, ele vai rever o que foi feito ao longo dessa sprint, depois vai fazer uma retrospectiva em que o time se auto-inspeciona. Então, é uma estrutura de trabalho que faz com que você entre num estado de empirismo. Empirismo é um aprendizado pela experiência. Você sai do modelo puramente analítico, no modelo determinístico de trabalho, que você estabelece tudo a priori, e você passa a analisar o seu comportamento dia a dia para saber se você está caminhando para alcançar seus objetivos ou não. Você passa a atuar com base no aprendizado pela experiência. Então, ele te dá uma estrutura de trabalho e você a preenche como você quiser, com demais técnicas, táticas, modelos.
A palavra Scrum deriva do rugby, é uma formação do jogo, em que os jogadores se dão os braços, abaixam a cabeça e fazem força para um lugar só, que seria como fazendo um time fazendo um clinch no outro time. Ele simboliza a força do conjunto, a força do time, é a força máxima, seria todo mundo junto. Não adianta um empurrar e o outro empurrar pouco, o time vai andar de lado e vai perder a posse de bola. Então, é uma estrutura que te leva para o empirismo através de um trabalho colaborativo focado naquilo que o cliente quer que você faça. Então, é um conjunto de eventos, de artefatos, antigamente chamado papéis, que hoje são responsabilidades, que permitem que você trabalhe de uma nova forma e alcance o estado de agilidade, que é basicamente o estado de flow. Legal, Leandro. Bacana. Bom, eu também teria aqui, Luiz, várias perguntas para fazer, mas eu vou aqui usar uma... o Daniel Roth mandou uma pergunta aqui para a gente. O Leandro já chegou a responder ela de alguma maneira, né? Mas eu vou deixar ele comentar a seguinte pergunta. Alguma dica prática de implementação da metodologia ágil em tarefas operacionais de rotina do contencioso? Pergunta o Daniel, e ele trabalha em um departamento jurídico de alguma empresa. Atividade de rotina faz parte de qualquer contencioso. E aí eu não estou considerando rotina aquilo que é trabalho intelectual, em que você precisa analisar a pertinência do que está fazendo, não é um copia e cola. De fato, você precisaria engajar a atividade do conhecimento ali. O que é atividade de rotina? Se você identificar que ela é automatizável, automatiza. Como você trabalha com agilidade? Você vai trabalhar de uma forma mais azul, inovadora, tentando procurar soluções para aquilo que você faz. Quando você identifica uma forma padrão de solucionar, se é que ela existe, então, quando ele pergunta de atividades de rotina, imagina elas são padronadas, são padrão, você consegue identificar o que tem que ser feito claramente, ela tem um business model, é um modo mais vermelho de trabalhar. Ou você automatiza, ou você dispersa ela ao longo dos seus momentos de foco e de desconcentração. Então, você está concentrado, está fazendo uma audiência, 3 horas, está fazendo um recurso extraordinário. Quando você termina, você não vai emendar um outro recurso extraordinário ou uma outra audiência, porque seu foco já foi para o chão, sua capacidade de entrega está danificada. Você passa para a atividade rotineira, que é no-brainer. Você faz ela como uma procrastinação do bem. Você usa esse tempo para fazer o que você precisa fazer, em vez de mexer no WhatsApp, no Instagram, no LinkedIn, você vai fazer a atividade de rotina rapidamente. A estrutura ágil vai te permitir visualizar isso como um time. Todo mundo vai ver aquela atividade. Você para de colocar na mão de um coitado fazer essas atividades, se não pode ser um robô. Porque senão o sujeito só faz isso e não tem motivo nenhum para trabalhar. O trabalho dele é muito chato. Você dispersa isso entre todo o time. Então, ninguém fica só com o filé, ninguém fica só com o osso. E você consegue ter visibilidade disso caminhando junto com as suas entregas mais importantes. O grande objetivo de uma estrutura ágil é eliminar essas atividades que são não intelectuais. É fazer com que elas sejam, de alguma forma, automatizadas, com que elas sejam feitas da forma mais célere, rápida e indolor possível, porque elas têm que ser feitas, não entregam necessariamente valor, mas compõem a cadeia. Você tem que se manifestar ao laudo, mesmo que ele seja favorável a você. Então, faça isso da forma menos dolorosa possível. Muito bom, Leandro. Eu agradeço a todos, principalmente você, por ter aceito o convite. E eu entendo até o pessoal aí, os alunos do Luiz, que é algo novo, né? Do qual você aí está na vanguarda, Leandro. Parabéns. Muito conteúdo. A gente poderia ficar aqui, eu acho que mais 1 hora ou o dia todo até conversando sobre o tema. Mas, infelizmente, temos horário a cumprir, né? Então, muito obrigado. Obrigado, Benedito. Obrigado, Chiara. Obrigado, Luiz Carlos. Ao Spencer, que já saiu, a Valéria também. E aqui, estou vendo aqui muitos elogios do pessoal que está escutando a gente aí, está vendo a gente. Muitos elogios mesmo. Parabéns, Leandro. Muito obrigado. Muito obrigado, meus amigos. Foi um privilégio, uma honra. Até. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.